Olá, alunos e alunas. Hoje, nessa aula, a gente vai estudar o Brasil, o acesso desigual à terra e as comunidades tradicionais. Nessa primeira parte, a gente vai entender o que são comunidades tradicionais. Contudo, farei um recorte trazendo apenas as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas. Então, comunidade tradicional é toda aquela comunidade que vive em uma determinada região, como, por exemplo, os ribeirinhos, os caiçaras, as quebradeiras de coco, os fundos de pastos, entre outros. Mas o objetivo da nossa aula aqui é conhecer as comunidades tradicionais no nosso estado. Os indígenas, inicialmente, e posteriormente traremos os quilombolas. Originalmente, nós temos 215 grupos indígenas diferentes. E isso não é no Mato Grosso do Sul, é a nível de Brasil. Considerando isso, que são aproximadamente 800 mil indígenas. Parece muito mais se a gente pensar as comunidades indígenas do século XVI, nós tivemos uma redução drástica. Contudo, há inúmeros tipos de cultura indígena, de culturas indígenas, cada um com seus costumes, né, e modo de vida diferente, modo de vida próprio. A gente acha que todo indígena faz a mesma coisa, pratica a mesma reza, produz o mesmo artesanato, o mesmo tipo de alimento, e não é. Outro dado interessante é a gente entender que desses 215 grupos, nós temos 170 línguas diferentes, olha só. Então, nós não somos um país que fala uma única língua. Nós temos aí, em média, 170 línguas diferentes faladas no Brasil. E o grau de contato com a urbanidade varia de região para região e de grupo indígena para grupo indígena. Isso é muito relativo. O contato intermitente, o contato permanente, e tem indígenas integrados, que falam o português e até trabalham nas cidades. Então, aquele contato intermediário é aquele que só tem um contato pouco, que vai onde tem o homem branco que vai até a sua aldeia, fazer pesquisa, fazer acompanhamento médico, entre outras coisas. O permanente é aquele que tem contato direto com aquelas pessoas que eles chamam de homem branco. E aqueles que são integrados são aqueles que vivem nas cidades. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a gente tem as chamadas aldeias urbanas, que são várias. Aqui em Campo Grande tem, aqui da Uana tem, Anastácio tem, em Dourados, entre outros municípios. Nessa tabela que vocês veem aqui, a gente vai ver como que está distribuída essa população. Certo? Se a gente observa, a região norte é a região que mais concentra grupos indígenas. E a gente pega a região centro-oeste, vem novamente em segundo lugar com o maior número de população indígena também. Certo? E a região sudeste, esses grupos indígenas que existem estão concentrados onde? Estão morando onde? Estão fora das suas terras, que nós chamamos que são aqueles índios desaldeados, que moram nas cidades, que moram em pequenas comunidades. Nesse mapa aqui, a gente vai apresentar a população indígena no Brasil. É um mapa de 2010, que foi o último censo que nós tivemos. Se vocês observarem, a região norte é a região que concentra a maior população indígena do Brasil, tá? Ah, professora, mas você falou que no Mato Grosso do Sul tem muito indígena. Tem muito indígena. Contudo, a gente vai observar que a região norte, né, ela é a região que mais ainda existe populações indígenas de diversas formas. Se a gente pegar o Mato Grosso do Sul, que é o nosso objetivo maior agora, a gente vai perceber que tem algumas regiões, ele está concentrado na região sul e na região oeste, tá? E as cores mais intensas é que mostram que tem um maior número de indígenas morando naquela região. Mais claro, menos indígena, mais escuro, mais indígena, certo? Esse outro mapa vai apresentar as chamadas reservas e terras indígenas, certo? É um mapa, é uma informação, um dado trazido de 2015, são dados oficiais que a gente precisa entender. Veja, em 2010 existiam cerca de 611 áreas indígenas no país,
que juntas corresponde a 13% do território nacional, certo? E o conflito por terras no nosso estado, a gente vê em Mato Grosso do Sul, mas tem conflito? Eu nunca ouvi falar. Existe um conflito muito acirrado no Mato Grosso do Sul, principalmente naquela região de Dourados, sobre o acesso à terra, sobre as populações indígenas daquela região, né? Por que há o conflito? Porque, novamente, o Estado, infelizmente, ainda não demarcou um território, tanto para o produtor rural, que nós chamamos de fazendeiro ou produtor rural, nem para os indígenas que vivem à beira da estrada ali em torno de Dourados. Então, Mato Grosso do Sul tem um intenso conflitos com relação à terra indígena. Então, sobretudo na região de Dourados, como eu acabei de falar. Dourados é o maior foco de conflito, certo? Se vocês observem aqui no nosso mapinha, ó, olha essa região aqui. Os pontinhos vermelhos é a descrição das terras, das fases, a declarada, homologada e regularizada. Então, tem muita coisa a ser feita. Infelizmente, é uma luta que nós chamamos de luta política. Os indígenas precisam pressionar o Estado para, então, terem o direito à sua terra reconhecida, certo? Atualidades. O que é atualidades? É o que está acontecendo recentemente. Tá bom? Então, dentro do nosso estado, os povos indígenas existentes atualmente no nosso estado são classificados em 8 grupos básicos, tá bom? 8 grupos, lembrem-se desse número, 8 grupos básicos. Os Guarani, Caiová, Terena, Caduel, Quiniquinal, Aticum, Ofaé e Guató. Então, são esses grupos que existem oficialmente. Mas será que existe algum outro? Não se tem, não temos ainda uma pesquisa, mas esses são os principais. Eles estão presentes onde? Em 29 municípios do nosso estado. Nosso estado tem 79 municípios, eles estão presentes em 29 municípios. E equivale a 80 mil habitantes, certo? Parece pouco? Parece, mas já foram menos. Tá bom? Terra indígenas no Brasil, Mato Grosso do Sul, a gente vai faz um recorte para o nosso estado, novamente, levando em consideração os conflitos, quais relações podem ser feitas a partir da interpretação do mapa. Veja, Mato Grosso do Sul, novamente, a região sul do estado é aquele foco, acho que é aquele caldeirão que pega fogo no que diz respeito ao conflito das terras indígenas. Então, pessoal, para a gente entender melhor o porquê dos conflitos e o porquê da não homologação das terras, é importante a gente perceber, por exemplo, nesse mapa aqui, ó, essa área aqui na região sul do estado em vermelho está destinada à produção de cana-de-açúcar. Então, um dos entraves que não permite ou que impede que o Estado brasileiro homologue as terras indígenas naquela região é a produção de commodities. E a cana é uma delas. Ah, mas você falou anteriormente que tem produção de soja também. Sim, nós temos produção de soja, mas um dos entraves que estão nas terras, que são consideradas pelos indígenas terras indígenas, está concentrada a produção de cana. Então, o Estado não quer criar um desconforto com as grandes empresas, com os grandes produtores de cana-de-açúcar. Então, novamente, o que impede a homologação e a posse da terra dos indígenas, que não é diferente dos camponeses, é o enfrentamento com a grande propriedade, o grande latifúndio, é diminuir, é reduzir a desigualdade fundiária no Brasil. O acesso à terra ele é muito desigual por conta das empresas que têm grandes extensões de terra. Nessa parte agora a gente vai estudar um pouco sobre o que é os quilombos, conhecer um pouco o que é os quilombos. Então, o que é o quilombo? É uma organização, é um espaço onde foi organizado uma comunidade de pessoas que são chamadas de ex-escravos ou que eram escravos fugitivos no período da colonização portuguesa, que foram criando comunidades. Então, os negros vêm para o Brasil quando? A partir do século XVI e o século XVIII. Milhares de africanos foram comercializados, eram vendidos como mercadoria aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, e foram escravizados e foram trazidos para o nosso território como mercadoria.
A única função deles era trabalhar e pronto, e não recebiam basicamente nada. Então, não foi através da abolição da escravatura, para a gente entender melhor, que ocorreu em 1888, que a população afro-brasileira teve seus direitos garantidos. Infelizmente, ela deveria ter indenizado aquela população que trabalhou por 350 anos de graça, sem nenhum benefício, sem nenhuma garantia. Certo? Ao contrário disso, o governo do período cria a chamada Lei de Terras. O que foi a Lei de Terra de 1850? Foi a lei que impedia a posse da terra, que impedia que as pessoas ganhassem a terra de alguma pessoa ou do próprio Estado. Proibindo, então, que os ex-escravos tivessem acesso à propriedade da terra. Então, os quilombos passam a existir por meio dos negros que fugiam das fazendas de café, das fazendas de cana-de-açúcar, porém, acabaram não tendo a sua posse regularizada de forma tão fácil. Então, nesse sentido, o que acontece? Eles vão criando quilombos e lutam pela sua regularização. Fim da fila na garantia dos direitos territoriais? Infelizmente, podemos dizer que sim, ainda é tratado como algo que não é de direito. Então, nós temos em torno de 3.212 comunidades quilombolas certificadas, que equivale a 1.200.000 pessoas que são reconhecidas, que receberam esse certificado. Se a gente observar aqui embaixo, quilombos titulados são 0,11% do território brasileiro. É muito pouco pela dívida que o Estado brasileiro tem para com os nossos escravos. Aqui, nesse outro mapa, a gente vai ver o quê? Vai ver o conflito, porque a gente acha que não tem conflito, também tem conflito, porque o que está em disputa também dentro das terras quilombolas é o enfrentamento com a grande propriedade. Então, todo o conflito de terra, seja ele na comunidade tradicional, seja ele na comunidade não tradicional, o que está em disputa é a propriedade da terra. Então, além dos quilombos constituídos no período da escravidão, muitos foram formados após a abolição formal da escravatura. Eles não deixaram de existir. E com isso se criou conflitos. Exemplo, vamos lá, a região norte, basicamente 5 assassinatos, 13%. Região centro-oeste, não tem nenhum registro. Quer dizer que não morreu? Não se sabe, mas não tem registro, não tem nenhuma morte identificada. Região sul, 2 assassinatos. Região sudeste, 2 assassinatos, que equivale a 5,3%, e a região nordeste, que equivale a 76,3% dos assassinatos, que equivaleram a 29 pessoas que foram mortas. Por que a região nordeste tem um grupo maior? Porque lá foi onde se concentrou diversos quilombos, diversas comunidades tradicionais quilombolas, né? Lá que começa a primeira capital do Brasil, Salvador é a primeira capital, onde se chega muita população africana no período da colonização, e acaba-se que a população negra na região preta, na região nordeste, é bem maior com relação à região sul e sudeste, certo? Os territórios de comunidades remanescentes de quilombos originaram-se em diferentes situações. Não foi simples assim, tais como as doações de terras que ganharam e doações de terras realizadas a partir da desagregação de lavouras também e de monoculturas. Então, quando se tem aquela terra que foi desapropriada, se destinou àquela região, certo? E também a gente tem outra forma que foi conquistada. Vamos pegar, por exemplo, o chamado Quilombo dos Palmares, né? Lá na Serra da Barriga, em Alagoas. Ali foi um território que foi ocupado no início da rebelião dos negros com relação ao trabalho escravo e foi juntando pessoas. E aquela dali foi uma das primeiras terras que foram homologadas e oficializadas, certo? Esse outro slide ele vai mostrar os conflitos mapeados nas ocorrências de violações de direitos contra os quilombos no ano de 2017. Veja, se a gente observar o gráfico, novamente o maior número está ligado à concentração fundiária, infelizmente. Olha lá, a gente tem a especulação imobiliária com 11%, o latifúndio com 24,8%, o
os megaprojetos socioambiental 20, e aí nós temos aqui o racismo institucional, que equivale a um conflito direto com a pessoa que não está diretamente ligada à posse ou não dessa propriedade. E em um estado com forte influência de agronegócio, as comunidades quilombolas foram inseridas na invisibilidade. Nosso estado, por exemplo, a gente quase não conhece quais são as comunidades quilombolas, certo? Alguém conhece algumas? Já ouviu falar? E nós temos várias no nosso estado, frente à realidade do modo de produção capitalista. Então, elas praticamente não são vistas, é tratada como algo invisível, certo? E aqui a gente vai conhecer as comunidades quilombolas que são regularizadas e aquelas que têm a certificação e aquelas que são, que de fato têm a posse da terra, têm um título, né, tem aquela certidão. Então nós temos 22 comunidades. O mapinha está distribuído em vários municípios. 18 possui a certificação da Fundação Palmares, que é aquela fundação que foi criada para defender os interesses das comunidades afrodescendentes, afro-brasileiras. Contudo, apenas 4 são regularizadas, ou seja, apenas 4 de fato têm o título da propriedade. Tá? Então, você ser regularizado e você possuir a certificação não te dá o direito de você ter o título da propriedade, que são elas: São Miguel, em Maracaju, Furnas Boa Sorte, em Corguinho, que pertinho de nós, Furnas do Dionísio, em Jaraguari, Chácara Buriti, em Campo Grande. Porém, a gente tem também a comunidade Tia Eva, só que ela não foi recebida ainda com essa titulação. É isso, pessoal. Muito obrigada, uma boa aula, e eu espero que vocês possam ter o interesse de pesquisar mais sobre as nossas comunidades tradicionais.